Olá, boa tarde, feliz ano novo para você. Hoje, dia 2 de janeiro de 2022. Estamos aqui para transbordar. Nesse dia, nós vamos falar sobre como você pode escrever um teu livro, como você pode exponencializar a tua mensagem aí e levar ela para o mundo, levar ela para mais e mais pessoas. Como que funciona, né? Muitas vezes a gente acha que a nossa mensagem, ela é uma mensagem pequena demais, né? Ela é uma mensagem básica demais, óbvia demais e que as pessoas não vão querer ouvir aí o que a gente tem para dizer. Mas na verdade, a nossa mensagem, seja ela, né, o tamanho que for, ela pode ser do tamanho que ela for, ela vai importar para alguém sim. Eu sempre falo para os meus alunos, né? Eu tenho um curso que é o Sua Clínica Online, sempre, olha aí, ó, Tuânia do curso. Oi, Tu. Sejam bem-vindos todos vocês. E aí, o que eu falo sempre, né? Que para você ensinar algo para alguém, basta que você esteja um passinho à frente já dessa pessoa. Só isso já vai fazer com que você ajude essa pessoa na caminhada dela, torne mais leve o caminho dela. Então, imagina só, você, com tudo isso que você já viveu, com todo esse potencial aí que você tem, se você conseguir escalar essa mensagem para mais e mais pessoas, né? Então, a gente vai falar hoje, eu convidei até a Kátia, né, para estar aqui conosco, para a gente falar justamente sobre isso, porque a Kátia, assim como eu, também meteu a cara e a coragem aí para escrever um livro, né? E o que é um livro? O livro, ele é basicamente um envelope onde você vai colocar a tua mensagem ali dentro para mais e mais pessoas. Tem várias formas de você escalar a tua mensagem, tá? Pode ser livro, pode ser vídeo, pode ser através de palestras presenciais, através dos teus atendimentos aí no lugar que você trabalha. Mas a gente escolheu hoje falar sobre livro, né? Sobre esse tipo de envelope, tá bom? Então eu vou convidar a Kátia para entrar aqui comigo. Eu só vou fechar a janela aqui, vou levar vocês junto, só porque ela tá aberta e daí fica fazendo um barulho volta e meia. Então peraí, deixa eu só fechar aqui. E aí eu já vou chamar a Kátia para ela estar com a gente. Peraí, deixa eu voltar. Eu vim aqui no quarto da minha sogra me esconder para que a gente possa fazer, porque hoje é um dia muito especial, né, Kátia? Deixa eu chamar a Kátia aqui, peraí. Entrar. Hoje é um dia muito especial, né? Dia 2 de janeiro. E olha só, tu sabe que dia 31, deixa eu contar isso para vocês, poucas pessoas sabem, né? No dia 31 aí de dezembro, nós fomos diagnosticados com Covid. E aí a gente não pode mais sair de casa por 10 dias. Então a gente tá aqui com Covid num recolhimento, né, Kátia? A Kátia sabe. E aí o que acontece? A gente vai aproveitar para continuar, né, transbordando, continuar escalando aí nossa mensagem, mesmo com Covid, né? Não vamos deixar isso nos limitar. É isso aí. Boa tarde! Como é que você tá, moça? Olá, garota, tudo bem? Tudo bem? Conta Tudo aí pra ótimo. quem é você, Kátia. Conta aí pro pessoal. Então, pessoal, eu sou Kátia Elisa Rossoni, resido em Chapecó. Atualmente, trabalho no serviço público, tenho formação como psicóloga, atendo no particular e também escrevi um livro, como a Michelle contou aí para vocês, né? Nós nos encorajamos a escrever. Da minha parte, sempre foi um sonho de muitos anos atrás, já, na verdade. E aí, quando deu essa oportunidade, eu senti o chamado e aí falei, essa é a hora, né? E por incrível que pareça, eu acho que todo mundo viveu um pouco isso junto com a gente, né? Mas o livro veio, né? Assim, poucas pessoas tiveram dificuldade de trazer a mensagem para fora. A gente tava numa energia, a gente tava num movimento muito integral, assim, todo mundo tava, né, nessa energia e saiu, né? Uns saíram mais rápido, uns saíram mais difícil, uns saíram em cima da hora, né, Michele? E Sim, aí olha cada só, um o meu mesmo, né? Eu não sei se todo mundo que tá aqui é. acompanhou, né, a trajetória aí, né, esse processo que foi a construção do livro nos meus stories. E o que aconteceu? Nós fomos chamadas, né, Kátia? A gente fez parte de um grande movimento, né, onde que em todos os países do mundo as pessoas foram chamadas a escrever livros, né, para transmitir alguma mensagem que tivesse aqui transbordando no coração. E aí, eu já tinha, na verdade, o título do livro. Só que quando eu fui escolhida, só tinha título, mais nada. E aí eu tive que escrever o livro em uma semana. E foi daí que surgiu
Daí que surgiu o nosso livro, né? O meu, no caso, que é o Elefante Incomoda Muita Gente e Quem Prospera Incomoda Muito Mais. Eu queria muito ter algum para mostrar aqui para vocês, só que eu tô sem, porque eu vendi tudo e graças a Deus e tá vindo já mais 100. Já foi vendido 100, já tá vindo mais. Então, assim, eu tô muito, muito, muito feliz. E como é que foi para você, Kátia? Para mim, assim, ó, só para finalizar, essa mensagem é uma coisa que me dava muito medo, sabia? É uma coisa que me dava uma sensação de ter uma responsabilidade muito grande, muito imensa de colocar isso num livro, né? E aí, pensa só, se eu escrever isso num livro, eu não tenho como voltar atrás. Tá impresso, tá lá na casa da pessoa. Ai, meu Deus, que responsabilidade. Só que daí o que que acontece? Isso me dava tanto frio na barriga que eu demorei anos e anos e anos para escrever um livro. E eu escrevia para todo mundo. A Tuane, que tá aqui, a minha aluna, ela sabe, ela me conheceu há muitos anos. E o que que acontecia? Eu escrevia livro para todo mundo, Kátia. Eu escrevi mais de 200 livros. Então eu Uau. tirava todo o conhecimento lá das outras pessoas, das lives delas, dos cursos delas, tudo. Eu tirava aquele conhecimento da pessoa, extraía e escrevia um livro para as pessoas. Então, o que que acontece? Eu sabia escrever para todo mundo, menos para mim. Para mim, eu achava que era grande demais. E é por isso que eu comecei hoje falando, né? Que às vezes a gente acha que a nossa mensagem ela é tão pequena que não faz sentido de eu, né? Ai, não faz sentido. Quem é que vai comprar um livro meu, né? Mas assim, a mensagem que a gente carrega dentro de nós é única, né? A nossa história é única. Então, a partir, olha, e a Tu sabe, ó, ela sabe, ela viu, ela acompanhou tudo isso. E o que que acontece? Quando a gente bota isso para fora, Kátia, a gente ajuda muitas outras pessoas a ter uma vida um pouco mais leve, um pouco menos dolorosa, né? Um pouco menos dolorida, porque elas se sentem próximas da gente, né? Então é isso. Conta aí como é que foi o teu processo de escrita. Eu quero saber como é que foi. Então, ele foi um pouco diferente do teu. Eu comecei o meu livro no curso do PLD que eu estava fazendo, né? E foi bem engraçado porque no PLD tu acompanhou, né? Teve o movimento de agosto que a gente precisava fazer, escolher lá uma das profissões e fazer. Eu escolhi a questão do livro e o meu livro ele travou assim, né? Foi uma história incrível porque eu não consegui. Eu fiz ele praticamente em 2 meses, até antes de agosto eu fiz ele. Só que ele não passou de um período ali, eu não consegui finalizar. E o mês de agosto, que era para a gente fazer o MVP e fechar, e aí encaminhar toda a parte da documentação e deixar ele pronto, ele travou total, assim. E aí eu vou No que confessar, mais travou? No que mais travou para você? é Você que acha? na verdade, o que que eu entendi hoje, né? Porque aí eu fui para os 300. Então, a leitura que eu fiz foi que a ideia do meu livro ali em agosto era para ir lá no evento, né, no resort também, que teve lá no mês antes, e ele travou em agosto. E aí eu olhei, como eu já estava muito conectada com Deus, já tinha feito todas as minhas orações, e eu falei, cara, tá bom, né, cara, Deus, né? Eu falei, tá bom, já que tu não quer que saia agora, eu relaxei. Eu simplesmente acolhi, relaxei e falei, a hora certa vai sair, né? Porque eu sentava na frente e ele não vinha à conclusão. Não foi nenhuma parte da história, sabe? Foi eu acho que o movimento não era para ser ali. E aí, menos de um mês depois, foi lançado esses 300. E aí eu entendi, eu falei, é porque não era para ser lá, né? Uhum. Era para ser no movimento dos 300. E aí, quando eu entendi isso, eu sentei e aí acabei com o livro, né? Assim, faltava pouca coisa e aí eu fiz a capa, tudo eu que fiz. Eu Depois eu só pedi para uma diagramação fazer, que dessa parte ainda não dominava. E aí fluiu. Então é bem isso que a Michelle falou, pessoal. Assim, todos nós temos uma mensagem, todas as nossas histórias importam e sempre tem alguém que vai ajudar. Independente do conteúdo que você traga ou da história que você traga, nós somos pessoas muito capazes de criar, de tirar coisas de dentro de nós, de tirar histórias. A nossa história, eu falo muito assim, a nossa história ela importa. Ela importa para nós e ela importa para as pessoas. lá. Mas a gente não aprendeu isso, né? Às vezes na nossa infância, a gente cresceu não entendendo dessa forma. E aí a gente acha que a gente não merece, a gente acha que ninguém vai ler, né, Michele? Que nem você E falou.
Você cresceu ouvindo que falar sobre a gente mesmo é feio, né, Kátia? Eu não sei É, quem não pode. ouviu isso já, mas assim, que é muito feio você querer se achar, você ficar contando a tua história para os outros. É como se você estivesse querendo se achar, muito isso, né? E na É, verdade é exatamente isso mesmo. Quando a gente se acha, a gente tem coragem de fazer, porque quando a gente se acha, a gente não tá mais perdido, né? A gente para de isso ficar aí. perdido, a gente se achou, né? A Isso partir aí. desse momento a gente transborda na vida dos outros. Então, se você tá aí se sentindo ainda que você tá se achando, é porque ainda não se achou, tem que se achar. Quando a gente se acha, a gente vai dentro, bem profundo mesmo na nossa identidade, né? E aí, quando a gente chega na nossa identidade, a gente descobre quem a gente para de se achar, né? Aí a gente já se encontrou, É. né, E quando Kátia? e quando a Michelle fala, né, esse se achar, não é aquele se achar de, eu me acho, sou o máximo, eu, né, tenho um ego muito inflado. Não é isso, é identidade mesmo, é acreditar no teu potencial, é acreditar no que tu é capaz, é saber que você tem algo aí dentro que você precisa transbordar, né? Porque às vezes a pessoa, tá se achando. Não, não é esse se achar, né? É um se Não é? achar tão simples de identidade mesmo, identidade e propósito, de identificação com o que está fazendo, né? De confiar no processo, confiar em si. Exatamente, é parar de você se auto-julgar, né, Kátia? Porque eu vejo que a mais. Ó, eu vou te falar, tá? Depois que eu escrevi, até mesmo lá no 300, tá? Eu encontrei o Eric. E eu e o Eric, o Eric era staff lá no evento. E a gente começou a conversar muito sobre isso. Até ele falou que vai assistir a live depois, porque agora ele não podia. Então, olha só. Ele falou que ele estava com muita dificuldade de escrever um livro. Ele não escreveu. Por quê? Porque ele não conseguia achar uma história que fosse relevante para os outros na vida dele. Eu conversei com ele umas 3 horas. Eu acho que eu tirei umas 40 histórias que davam uns 40 livros diferentes. E aí, para ir mostrando, né? Ó, isso daqui dava uma história. Porque é assim, às vezes a gente quer começar com uma coisa muito grande, com uma coisa muito imensa. Nossa, eu fui, sei lá, ganhei na Mega Sena e não sei o quê. Ou então, sei lá, eu fui morar em 20 países e não sei o quê. Acha que só isso é relevante, mas não é. Olha só, várias histórias simples, né, que aconteceram com vocês, assim como a que eu coloquei no meu livro, né, uma história que eu coloquei no livro foi uma história super simples, da casa que a gente morava quando a gente casou, eu e o Dylan, eu e meu esposo. Tu conheceu, né, Kátia, o Dylan? Sim. E aí, o que que acontece? A gente foi morar numa casa que tinha o piso de madeira toda arrebentada, a casa inteira. Ela era para ser demolida e a gente acabou indo morar lá. E aí tinha furo no chão, a gente tapava com papel e botava tapete em cima de tão feio que era aquilo. A gente, sabe, se andasse assim, a gente escutava, sacudia a casa inteira. Então, assim, essa história eu contei. E quantas pessoas que vão se identificar com essa história? Porque é uma história real, uma história de vida que você caminha dentro de casa, sacode toda a janela Sasazaki, sacode o telhado, sacode os móveis. E quantas pessoas se identificam com isso, né? E aí a gente vai conversar sobre essa história toda de o que é prosperidade e o que não é, né? O que as pessoas acham que é prosperidade, o que acham. E aí a gente começa a criar uma história em volta dessa pequena história, né? Então é uma coisa tão simples, né? Uma coisa que aconteceu comigo, foi tão simples, né? A Tuane, por exemplo, que está aqui, ela tem uma história que ela trabalhava numa escola, ela aprendeu a atender clientes lá desde novinha, né? Ela já trabalhava com isso, e aí ela começou a atender online. E hoje ela se tornou uma assistente virtual. Olha só que loucura. E aí ela pode contar como que foi para ela sair né? Sair como é que se diz? Da CLT, como é que foi ela montar um negócio dela, como é que foi. Imagina que legal. Pensa que legal. O que que é uma assistente virtual? Para que que serve um assistente virtual? É uma parte da tua história que pode virar um livro, né, Kátia? Sim. E inclusive a parte do sair do CLT, né? Porque Muito! assim, Quanta gente que está desesperado por isso. Quanta gente é, desesperado por isso. Conta para mim o que que é o teu livro, Kátia. o meu livro é a minha história. Meu livro são partes da minha história de vida e como eu lidei com tudo que eu vivi. E são fatos, são situações assim, né, da vida que ninguém sabe. Uhum. Então, assim, vai ser assim bem, né? Meu Deus, nossa, ela viveu isso, como é que ela, né, lidou com isso e tal. Então, eu senti muito no meu coração e foi até engraçado, porque nós não temos uma história, que nem você falou ali do Eric, né?
É. Só dali sairiam 40 livros. E no meu processo da escrita, eu tinha três opções, né? Eu senti no coração três opções. E aí, toda vez que eu sentava para escrever, só esse, que foi o que eu fiz, ele, sabe, ele fluía. E aí eu entendi isso também. E eu entendi que não era nenhum outro que eu precisava fazer primeiro. Eu precisava contar a minha história, porque era a minha história que possivelmente curaria outras pessoas. Por tudo que eu vivi, por todas as situações, desde a infância, por situações que, né, ninguém sabe, como eu falei. Então, e eu vejo isso muito no meu consultório hoje, né? E A hoje Vivi, eu entendo. a mesma coisa que eu queria aqui, a Viviane. Qual que é o título desse livro? Eu não lembro o título. O título é bem punk. O título é assim: Segredos Revelados, o que você não conta que faz toda a diferença. Ai, fiquei muito curiosa. Meu Deus, que legal. Aham. A E é Eunice isso, já assim. perguntou, ó, Eunice. Acho que é Eunice, né? Eunice, depois você me fala, tá? Vocês escreveram sobre a vida de vocês, ela perguntou. E aí, Kátia, A conta isso. minha, o meu livro, sim, ele tem a ver com a minha história, é uma autobiografia de alguns capítulos, né? Claro que não tem como a gente contar uma vida inteira, mas Uhum, são os fatos mais importantes na minha vida e foram os principais fatos que me travaram por 10 anos, né? uhum. Então, foram coisas que aconteceram e aí eu fiquei travada e bloqueada por 10 anos. E aquilo, assim, foi um período muito difícil, porque na minha cabeça eu não conseguia sair daquilo, né? Mesmo Sim, sendo psicóloga, mesmo eu trabalhando muito, fazendo muito autoconhecimento. E eu precisei desse processo, né? Eu entendi, assim, que para chegar onde eu tô hoje, com a história de vida que eu tenho hoje, com um livro escrito, eu precisei desse processo. Eu precisei das minhas dores, eu precisei dos desafios, eu precisei de tudo que eu passei para poder contribuir hoje com a vida das pessoas. E uma das partes principais que eu trago no meu livro, eu não vou contar aqui, né? É o que eu mais encontro no meu consultório hoje. Os pacientes chegam para mim muito carentes nessas questões, e aí eu sei como levar eles muito de uma forma muito natural, porque eu já passei por isso, né? Eu já fui pelo vale, vamos dizer assim, né? E eu já passei, então para mim é muito fácil levar eles e conduzir eles a sair dali. Eu acredito muito que mesmo eu como psicóloga ou profissionais como terapeuta, você mesmo, né, tem as suas formações, a gente consegue levar as pessoas a conduzir os nossos alunos, os nossos mentorados, quando a gente tem uma bagagem, uma experiência às vezes específica. Quando a gente estuda uhum. muito também, né? Mas quando a gente faz a caminhada, a gente sabe por aonde ir. E aí o paciente ou a pessoa que está mentorada pela gente, ela consegue confiar na gente no processo, ela dá a mão e ela vai. E Com quando tu cer- vê, ela sai, com certeza, né? porque você já trilhou o caminho, né, Kátia? Tu sabe aonde que a pessoa vai cair, Isso. né? Então, Isso aí. o meu livro, ele não é uma autobiografia, né? Ele não vai por esse caminho da autobiografia ainda, né? Vai ter um outro próximo que vai ser, mas não é ainda. Só que o que eu quis falar nesse livro é sobre tudo que eu estudei desde lá do começo de prosperidade e abundância, Kátia, porque era a coisa que mais me travava. Era um gatilho de escassez imenso. E assim, ó, é uma doideira. Porque onde eu passo, as pessoas falam para mim, né? Ah, mas é que você prosperou muito, por isso que você está falando isso. Não, é ao contrário, é porque eu entendi isso, né? Que as coisas começaram a funcionar e acontecer. Então, por E isso que ninguém eu sabe da escrevi. casinha lá que tu botava os tapetes em cima, né? Por isso que eu Ninguém vai comecei por saber essa história, para mostrar, porque assim, na verdade, eu fui criada no interior, né? Aqui a gente mora em Chapecó, mas eu fui criada bem interiorano, assim, né? E aí, assim, a gente teve uma criação de muita escassez. Você sabe, né? Como é que é, Sim. né? As pessoas, assim, como elas trazem uma falta, né? Uma necessidade de, sabe? Então, tudo isso vai criando gatilhos na nossa cabeça, né? Que são gatilhos que vão aí realmente interferindo nas decisões que a gente toma. E aí, através da neurociência, né? Através dos estudos, já que eu tenho há muito tempo, né? Da neurociência, desses gatilhos, né? De como desbloquear tudo isso, da parte de comportamental, né? Psicologia comportamental. Então, tudo isso foi sendo um apanhado tão grande, mostrando cada gatilho onde que tá e como desativar.
né? E como que você passa por tudo isso e como que você coloca dentro da tua cabeça um novo software. Então é sobre isso que o meu livro fala, né? Mas o que que eu coloquei nesse livro? Tudo que eu aprendi na prática, que é o que você falou, né? Que é o que eu aprendi realmente aplicando. Não adianta. Olha, eu tenho esse livro aqui, deixa eu pegar aqui que eu tá segurando no celular, mas deixa eu mostrar para vocês. Esse livro aqui, por exemplo, ó, Quem Pensa Enriquece, né? Do Napoleão Hill. Então eu muitas coisas eu aprendi com ele, só que na verdade só aprender com ele não adiantou nada. Só Tem que aprender. praticar. Ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu tive que aplicar. A partir Isso. do momento que eu apliquei, aí eu comecei a olhar diferente para as coisas. Aí eu comecei a entender. Ah, mas aqui é mais difícil do que aqui, ó. Né? Que é o que você também faz, né? Provavelmente. É. Ah, aqui é mais difícil para as pessoas. Ó, esse daqui é mais fácil. Ó, por aqui é mais rápido. Por aqui a gente descobre mais o nosso propósito. Por aqui. Então a gente começa a, com a aplicação prática, a gente começa a explodir realmente, né? Achar o caminho mais rápido e ajudar mais pessoas mais rápido. Só que para isso exige coragem, né? E essa é uma das nossas missões, né, na Terra. Não só minha, não só tua, todo o pessoal que está assistindo a gente, todo mundo tem algum chamado, né? É. Todo mundo tem algo para fazer na profissão que escolheu, na família, né? Não interessa aonde, todo mundo tem. Às vezes a gente só não tem essa consciência ou acha que não, né? Hum. Então a gente tá aqui para dizer para vocês assim, né, pessoal? Vocês também têm, né? Vocês também têm uma mensagem para embalar, vocês também têm histórias para contar, seja para o vizinho, seja num livro, seja no grupo da escola, seja no trabalho, todo mundo tem isso. A gente só precisa abrir a boca, né? Já diz os nossos mentores, boca fechada mata, né? Por isso que a gente abriu, né, Isso, Michele? né? É muito isso, né? Eu me assusto às vezes, sabe? Eu até escrevi sobre isso no livro, né? Como eu me assusto com isso, porque é verdade. Como a boca fechada da gente mata outras pessoas, a gente deixa de salvar vidas, né? Quantas vezes você já viu lá no YouTube? Às vezes tem uns comentários embaixo de uns vídeos assim, que diz assim: nossa, eu tava a ponto de me matar e aí eu vi isso. Eu tava a ponto de Isso. tirar minha própria vida, vi essa mensagem e isso me motivou. Ah, olha só. Então, assim, é muito forte isso. Se essas É, pessoas conseguiram motivar, né, Kátia? A gente também consegue, porque a gente tá mais perto ainda das pessoas. Então, imagina isso. tá lá, É, né? A tua irmã, o teu primo, tá aí passando por um momento, você já passou por esse momento e você, não vou me meter, não vou falar nada sobre isso, senão vou ter que me expor. E aí o que que acontece? Essa pessoa muitas vezes fica totalmente perdida porque você não abriu a boca. Então é importante sim que a gente tenha coragem, porque a vida é essa, né, Kátia? O dia é hoje, o momento é é. agora e agora que é a hora da gente começar, né? Principalmente Amanhã. esse ano, né? Amanhã a gente não sabe, o passado já foi, né? É hoje. É É hoje. isso. Qualquer um pode fazer coisas extraordinárias, desde que deixe de ser qualquer um, né? Deixa de ser qualquer um. A caminhada é essa, né, Kátia? E a gente falou que ia falar sobre 3 pontos, né? O primeiro é esse, né? A nossa história, começar a abrir a boca, né? Começar a falar sobre isso. E o segundo ponto, né, Kátia? Qual que é o segundo ponto? Diz aí você qual que é o Ah, segundo tá ponto. bom. Eu tô só no compartilhar. Ah, é, tu vai ver. Meu Deus, que pretume que eu tô nesse vídeo. Ah, o segundo ponto é o ponto da estruturação. Então, como que vai fazer, né? Então, você escolhe um assunto, uma história dessas que você vai contar. Pode ser algo relacionado com fazer algo, por exemplo. Ah, tem a Karina, né, uma amiga minha aqui, que ela falou que ela vai fazer doces para vender. Ela vai ensinar pessoas a fazerem doces para vender. O que que acontece? Ah, ela vai ensinar a fazer doce para vender. Então ela já selecionou um título que ela pode utilizar, né? Que é empreender Uhum. com doces, alguma coisa assim. E aí ela vai começar a escrever sobre isso. Qual que é o primeiro passo? Ela vai ter que dividir em tópicos, né? Ela vai ter que dividir, ó. Se você pegar qualquer livro, eu trouxe um aqui porque o meu não tá, né, aqui impresso, então eu vou abrir aqui qualquer um para vocês verem. Todos os livros no começo, ele tem isso aqui, ó. Sumário. Esse aqui é o primeiro passo, antes até do título, às vezes, né, Kátia? A gente vai lá e escreve o sumário. Quais são os capítulos que vai ter? O que que vai ter aí dentro desse livro? Imagina que ela vai escrever sobre, então, empreender com doces. Então, primeiro, um olhar empreendedor, por que empreender com doces, né? Por onde começar? Se a pessoa não sabe nada, por onde começo?
né? E aí depois, sim, receitas que você pode fazer com, né, com pouca estrutura. Aí depois como vender. Aí depois como escalar tudo isso. Então, assim, são tópicos que você vai escrever. Essa é a primeira parte, o sumário, né? Isso aí. E aí, E não, e não que não possa ser alterado depois que o livro óbvio. estiver mais pronto, né? Mas assim, isso já dá um norte para você. Já dá um norte quando você já é a primeira largada, assim, né? Essa estrutura básica, vamos dizer assim. Sim, é isso que a gente sempre fala, né? O primeiro passo é escrever mais ou menos, basicamente. Ó, vou pedir para o pessoal que está aqui para ir ali no aviãozinho e compartilhar com outras pessoas, porque a gente está começando a falar agora sobre a parte mais, a parte essencial, né, Kátia, de como colocar tudo isso em prática. Então já Isso aí. compartilha aí, já chama os amigos para ver. E aí você vai, então, selecionar alguns tópicos, né? Imagina que ela selecionou lá, então. Eu estou usando um exemplo, tá? Então, a gente selecionou lá. Como empreender com doces, por onde começar. Olha, a Tuane, né, que estava aqui, podia falar assim, como criar um negócio online para trabalhar home office como é que é o nome mesmo, Tuane? Agora me deu um branco. Assistente virtual. Como assistente virtual. Então, é um exemplo, né? É uma profissão que ela pode ensinar aqui no livro. Ou então, ela pode utilizar igual a Kátia, escrever suas histórias. Só que aí ela vai ter que ter um começo, um meio e um fim. Então, ela tem que Uhum. ter no índice, no sumário, qual que é o começo dessa história? Por onde que eu vou começar? Qual que é o meio? E aí escreve tópicos, só tópicos. O que que eu vou falar nesse capítulo? E nesse? E nesse? E vai colocando só tópicos, né? Palavras-chave, coisas que vai fazer você lembrar quando você for escrever. Vai ter ali os tópicozinhos principais. E aí, o que que você pode fazer? Olha só, quase ninguém faz isso. As pessoas normalmente deixam de escrever livro porque acham que demora muito. Mas na verdade não demora, né, Kátia? A gente pode fazer Uhum. super rápido. Eu fiz em uma semana o meu e dá para fazer muito mais rápido ainda se tiver essa estrutura já pronta. Você pode pegar um áudio do celular ali do WhatsApp, gravar capítulo por capítulo o que que você vai escrever. Então imagina que você já selecionou lá o tópico um. Vai lá e grava um áudio falando sobre esse tópico, o que que você quer colocar nesse tópico, como que vai ser esse tópico, ou já grava a história mesmo que você quer botar. Depois, né, Kátia, tem pessoas que transcrevem esse áudio. É bem legal. Na internet tem um monte de gente que faz esse trabalho. Você pode até chamar aí alguém que você conheça que já faz esse trabalho. A pessoa transcreve o teu áudio em forma de uma história, né? E aí você já tem o teu livro pronto, né? Tem os tópicos, tem o título e tem a história. Não falta mais nada, né? Já consegue colocar rodar. Depois você vai corrigir tudo isso, né? Vai passar uma correção aí em tudo isso, ou vai escrevendo mesmo. Eu, por exemplo, gosto de escrever. Então, eu escrevendo eu me comunico melhor do que por áudio, né? Então, eu vou lá, escrevo tudo, beleza, toco o barco. Depois você corrige. E aí, depois disso, você vai ter que fazer o registro no ISBN. Se alguém tiver dúvida, me manda, que eu mando como é que faz bem certinho. Vai fazer um registro lá no ISBN, vai pegar, né, código de barra, ficha catalográfica, tudo isso, e já pode lançar o seu livro. Já pode tornar isso um e-book, por exemplo. Né? Ah, Uhum. não tenho dinheiro para ir lançar numa editora, não tenho dinheiro para imprimir. Não tem problema, coloca lá. Cria lá, né? No ISBN já pede se é livro físico ou online, coloca livro online e já pode vender pela internet. Né? Já pode distribuir ele, já pode vender, já pode doar, já pode fazer o que você quiser com o teu livro, mas é muito fácil, né? É algo realmente que você só precisa começar, né? Só precisa dar o primeiro passo. Hoje não tem, se a gente parar para pensar até pela nossa experiência, né, Michele? Hoje não tem mais desculpa, né? E aquela história, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Então, não tem mais desculpa. Você pode fazer, tá tudo na internet. A SBN disponibiliza todas as informações. Se você não consegue sozinho, pede ajuda para alguém que já fez, né? A Michele também se colocou à disposição, eu também estou aqui disponível. Então, a gente tem possibilidades. Pode ser a tua forma de remuneração, uma segunda ou terceira forma de remuneração. Então, é possível. E fora que, por exemplo, falando de um livro, é uma venda eterna, né? Você vai disponibilizar, por exemplo, na internet, numa livraria, vai vender até mesmo que depois que a gente vai morrer, né? O livro vai ficar na história. A gente parte, mas o livro fica. Isso daí é incrível, Kátia. Sabia que é isso que me fez escrever?
essa frase, é essa coisa, é essa concepção, porque assim, ó, o livro, ele é um legado. Ele é o nosso legado na Terra depois que a gente morreu. Ah, sei lá, esse aqui, ó, sei lá, Napoleão Hill, da onde que existe esse homem? Quanto tempo faz que esse homem escreveu esse livro? Né? Faz mais de 100 anos, eu acho, que esse homem escreveu esse livro. E aí, o que que acontece? Vou até ver, né? Porque agora eu criei vergonha na cara, vou ler. Mas assim, ó, pensa só quanto tempo faz que ele escreveu esse livro e a gente ainda lê e ainda é super atual. Imagina a Bíblia. Quem é que escreveu a É, Bíblia? Sei lá, 2000 e poucos anos atrás. Quem é que escreveu isso? E a gente lê ainda. Então, assim, é o nosso legado, sim. Os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos vão ler. Vão conhecer um pouco mais da nossa história, da nossa vida, da nossa forma de ver o mundo através dessas palavras. Porque uhum, uma entrevista na TV, ela se perde. Uma entrevista no jornal se perde. Um vídeo se perde. Mas o livro não. Né? O livro tá ali, né? Ele pode até, a gente pode, claro, perder um livro, mas é muito mais difícil, porque é uma coisa física, né? Ele uhum. tá aqui, ele faz parte, ele tem o cheiro, né? Ele tem as páginas, a gente anota. Então é lindo, né? É uma coisa que mexe muito comigo, de verdade, é um legado, né? É um legado que a É gente um tá... filho, né, Michelle? É igual um filho, é verdade, é com tanto amor e carinho que a gente faz, não é? Para mim, quando eu estava escrevendo o livro, Kátia, eu sentia curando coisas em mim. Aham. Então, você imagina se, né? É porque eu escrevia chorando às vezes, sabe? De tão lindo, assim, tão profundo que eu fui na minha alma para colocar essas palavras. Então, assim, é isso, né? A gente se coloca ali no livro. A gente se Sim. coloca um pedaço da gente ali no livro. É o nosso legado, sim, né? Com tanto amor quanto um filho, com certeza. É. E eu queria contribuir também, reforçando assim, né? Quando a gente fala da... que você falou que estava se curando escrevendo o livro, né? Sim. Aconteceu isso comigo também no processo, porque e quando eu decidi fazer esse tema, e aí não saiu outro, né, de jeito nenhum, e eu entendi que era esse mesmo que eu precisava fazer e expor, eu questionei muito, assim, e até falei com a minha mãe, mãe, será, né? Porque nem minha mãe nem meu pai leram o livro, eu não deixei ninguém ler, nem eles, né? Porque eu pensei, se Ainda vocês lerem, vocês não vão me permitir divulgar, né? Eu falei, então não dá. E aí, o que que acontece? Eu senti, assim, uma paz muito profunda em fazer, pela questão de que muitas vidas podem ser curadas com a minha história, né? Se identificarem com isso, e não só próximas a mim, mas qualquer uma da face da terra. E eu senti me curar, porque dentro de mim, aquilo que me bloqueou por muitos anos, né? Aquilo que acabou comigo, vamos dizer assim, que travou a minha vida, o meu processo profissional, pessoal, tudo. Aquilo está sendo exposto, é. né? Isso é Então, uma. assim, isso me preocupou no começo, porque eu pensei, cara, como é que eu vou me expor, né? Eu sempre fui uma pessoa que me escondia a vida inteira de tudo, do mundo, fiquei em casa, só me joguei nos estudos para não me expor, né? Tinha uma coisa com a exposição que era muito, muito grave, assim, para mim. E aí, quando eu decidi pelo livro e escrevi e contei, aquilo foi a minha cura, né? Assim, tá ali agora. Sabe aquela coisa assim de jogar merda no ventilador? Eu falei assim, agora vai espalhar e seja que Deus quiser, Sei, né? sei. Muito isso. E é isso, né? A gente se cura no processo. Então, eu senti que para eu escrever eu tenho que estar curada. Então, eu tô, né? E estamos aí agora a fazer só, né? Só voar, É muito só isso, né? desbravar. Isso. E tu sabe que o terceiro ponto ele é esse, né? É você realmente, né, ir profundo na tua dor, mais profunda. Se vocês não tiverem, por exemplo, se vocês não tiverem nesse momento, olha só, a exposição é um desafio, não é fácil mesmo, Olha sabe? nisso. A exposição é a parte mais difícil. De É, verdade, para mim, pelo menos, sempre foi a parte mais difícil, porque eu queria ser perfeita, eu queria ser a filha querida dos meus pais, eu queria ser aquela pessoa que sempre era a melhor aluna, era a melhor não sei o quê. Tudo onde eu passava, eu tinha calma em falar, porque eu não queria brigar, porque eu não queria me expor, porque não sei o quê. Só que a partir do momento que eu comecei tirar para fora tudo isso, meu Deus, eu virei outra pessoa. Meu marido fala, quem me conheceu há 2 anos atrás não sabe mais quem eu sou. Porque assim, é. eu não tenho mais medo disso. Não tenho mais medo de ser julgada. Porque eu descobri uma coisa
incrível, Kátia. Eu descobri que eu sou imagem e semelhança de Deus e que tudo que acontece comigo nessa terra, ela é uma coisa que vai fazer eu potencializar a mensagem, né? Que eu vou potencializar tudo isso dentro de mim. Então, nada é por acaso. Nada é sobre mim também. Nada é sobre mim, né? Se acontece uma coisa muito séria comigo, isso não é sobre mim. Isso não é sobre mim. Isso é sempre sobre o outro. É como que eu posso ajudar o outro. É como que eu posso trazer essa mensagem de Deus para o outro, né? E é justamente muitas vezes com a nossa dor mais profunda, porque ela é a pista que Deus coloca na nossa vida. Ela é a pista do nosso propósito, né, Kátia? Então, assim, as dores mais profundas que a gente tem é aquilo que vai conectar na outra pessoa que também está com essa dor, né? E se Uhum. não fosse isso, talvez a gente não teria, ó, a gente é tão cabeçudo que a gente não ia entender o nosso propósito. Então, a É. dor, ela vem para isso, para machucar realmente e a gente entender e ter mais compaixão com o outro, né? Entender e ter mais compaixão com a dor do outro. Senão a gente não entenderia, não é? E a nossa dor tem ligação com o nosso propósito maior, né? Com certeza. Então é isso. Você, assim, a gente nem entenderia, a gente é tão Não. cabeçudo, Deus, seres humanos cabeçudos que a gente é. A gente nunca ia entender isso. Então, Deus coloca justamente na nossa vida essas coisinhas para a gente realmente entender o nosso propósito, né? E quando a gente entende, meu Deus, que loucura, não é? Tu vai ver a hora que você tiver com o teu livro impresso, você já imprimiu quantos, Kátia? Vai ser 100. Eu estou aguardando a gráfica encaminhar, que o meu foi feito também lá pela Amanhã, gráfica, né? amanhã vai para produção. É? Ai, que legal. O meu deve estar vindo já. Que bom. E aí é isso, a hora que tiver as pessoas com o teu livro na mão chorando, Kátia, Bah, muito lindo. ter falando, Kátia, você mudou minha vida, você mudou minha forma de ver. E por quê? Tudo porque você se abriu, que é o que a Eunice falou, né? A exposição, ela é a parte mais dolorosa. Só que quando a gente vence isso, cara, eu não tenho nem palavras. É um negócio absurdo que acontece na nossa vida, né? É, a exposição cura, né? Eu tenho essa frase muito forte assim dentro de mim, porque depois que eu comecei a me expor, inclusive na internet, coisa que eu abominava, essa coisa de internet, fazer Eu também. stories, gravar live, eu pensei, meu Deus, nunca na vida minha irmã, que deve estar aí, ela sabe o quanto eu era assim, sabe, aversiva a isso. E aí eu entendi, eu falei, cara, esse é o canal, eu não posso mais fugir disso e as pessoas precisam ouvir o que eu tenho para dizer. Então vai ouvir quem tiver que ouvir, vai aceitar quem tiver que aceitar, vai rejeitar quem tiver que rejeitar e tá tudo certo, né? Certo. Cada um vai seguir quem quiser seguir. E Mas vai ter pessoas que vão querer seguir a gente, a né? mensagem não é para todo mundo, né, Não Kátia? é A para todo mensagem, mundo. ela é para quem realmente quer ouvir aquilo. E quem não quiser É, vai se conectar muitas vezes com outra pessoa. E tá tudo bem, e tá né? tudo bem. Não tem problema com isso. Não é para todo mundo. Né? Eu vejo, às vezes, quando eu sou um pouco mais incisiva nos stories, por exemplo, sai um monte de seguidor. Eu sei disso já. É que não é para todo mundo. Não é, É. né? É para E quem é forte, é para quem tá com desejo, para quem tá com tesão na vida, sabe? É para quem quer viver, é para quem quer fazer. Não é para quem arruma desculpa, entende? Daí é assim, acontece que muitas pessoas saem e faz parte, tá tudo bem, né? Não é para elas. Então eu e é fico bom. É bom, né? Vou complementar assim, é bom que essas pessoas elas saiam porque filtra, né? exato. Filtra. Vai ficar quem tiver que ficar, filtra. Então a gente que já consegue entender isso fica mais fácil, né? Para quem está começando, talvez seja um pouco mais difícil, mas é assim. Porque eu ia brincar, né, Kátia? Viu que eu falei pra vocês, né, que eu tô com Covid. E aí, o que que acontece? Olha só, eu fiquei com Covid, aí eu vim pra casa. Aí, eu peguei Covid e vim pra casa e não sabia que tava com Covid. Aí, eu passei Uhum, Covid pra umas 4 pessoas da minha casa, que moram comigo, né? Tá todo uhum, mundo com Covid aqui em casa, nós estamos tudo fechado dentro de casa. Aí, o que que aconteceu? Eu passei para umas 5 pessoas. Disso, tinha uma amiga minha que estava aqui. Ela passou para ela, eu passei para ela passou para filha dela, filho, marido, não sei quem. Então, tudo fechado em casa também. A primeira coisa que eu fiz foi avisar todo mundo que eu tive contato. Mas olha como que o contágio é rápido. De uma pessoa foi para 10 pessoas, vamos dizer, né? 10, 15 pessoas. Beleza. A mesma coisa que a tua mensagem. Hoje eu me veio isso, é muito isso. Porque a gente acha que não vai chegar a mensagem em quase ninguém. E tá tudo bem.
se não chegar. Mas Uhum. chegar em uma pessoa e essa pessoa passar para mais 5 e essa outra pessoa passar para mais 5 a mensagem dela e for escalando isso ninguém mais segura. A nossa Sim. mensagem tem que ser um Covid positivo, um vírus positivo, é verdade. Tem que ser um vírus positivo a nossa mensagem, que vai afetar as outras pessoas e que vai realmente transformar a vida delas. Agora, claro, né? Tô me cuidando aqui, né? Graças a Deus, e tá tudo dando certo, né? Mas esse é um vírus que não é tão bom, né? A gente ter na vida. Mas a nossa mensagem não. A nossa mensagem é o vírus mais positivo que a gente tem na vida. E a gente tem que viralizar ela, né, Kátia? A gente tem que espalhar, escalar, exponencializar, jogar mesmo ao vento para que cheguem mais pessoas. Cada vez Isso mais. aí. E para quem quer escrever, né, gente, mesmo que não seja a ideia lançar agora, né, vai coletando essas informações, né? Imagina o que você quer, se você quer fazer um livro mais teórico, se você quiser fazer uma autobiografia, se quer fazer um livro de desenvolvimento pessoal, um livro mais técnico, um livro infantil, vai colocando algumas informações no papel, vai desenhando esse sumário, vai fazendo os tópicos, como a Michelle falou. E volta e meia, quando você sentir, você vai lá e vai complementando esse livro, né? Se você não E tem ideia de lançar agora, daqui a pouco, mas você tem essa intenção. Porque é assim que daqui a pouco você vai construir, né, esse livro com a tua história. E ele vai vir, ele vai sair, né? eu falo Então muito é isso, assim. começar a falar sobre isso com as pessoas, né? Porque assim, ó, você não tem ideia de escrever um livro agora, mas você já tem algumas histórias aí no teu banco de histórias porque você foi anotando, que é o que a Kátia falou. Começa a gravar vídeo, grava vídeo e fala: olha o Daniel Tortelli, ele é incrível, ele trabalha com orgânicos, ele é fera. Ele começou a gravar vídeos agora explicando sobre isso. Como que faz para as fazendas, para as fazendas não, para as propriedades, né, familiares, para conseguirem recurso do governo, como que eles conseguem melhorar o faturamento das propriedades, como que eles conseguem precificar, como... E aí ele começou a criar tudo isso. Cara, só isso daí, essa mensagem, quantas pessoas estão desesperadas, sedentas por isso. Então não dá para deixar. Não dá para esperar, tá pronto, tem que começar. Começar. E aí, aos poucos, o ano que vem, o Dani vai se tocar que ele precisa de um livro para documentar isso. E aí ele já tem quase tudo pronto Tudo pronto. lá nos conteúdos que eles vão fazendo, né? A Eunice começa hoje já a pensar o que que ela tem de mensagem para levar para as pessoas, o que que ela pode ensinar uma pessoa, o que que pode facilitar a vida de uma pessoa. E vai anotando, vai colocando tudo isso para fora de alguma forma. A gente falou lá no começo da live, né, Kátia? Acho que até você nem tinha entrado ainda. Que é um envelope, né? O envelope pouco importa. O que importa é o que vai dentro do envelope, a tua mensagem. E pode ser um livro, o teu envelope, pode ser um vídeo na internet, pode ser uma live, pode ser uma conversa com o vizinho, pode ser várias coisas. Só que a gente não tem como saber. A gente não tem como saber, a gente tem que ir plantando, tem que ir colocando sementinha em cada um dos envelopes, porque uma hora vai explodir um. E aí você vai descobrir, ah, esse aqui é o meu envelope. Esse Uhum. daqui é o lugar que eu vou usar. E aí você foca nisso. Até você não descobrir, o ideal é você ir plantando em vários, né? Escreve o livro, posta na internet também os vídeos, faz live, faz isso, faz aquilo, vai conversando, vai trocando, fala lá onde é que você trabalha, né? Vai construindo coisas que uma hora explode, né? São várias sementinhas. Olha aí, ó, o Dani falou que se animou de escrever um livro. Já plantamos a nossa semente, Kátia, hoje. Hoje a gente já plantou essa Que semente. maravilha. Era Alguém mais aí ficou interessado em escrever, galera? Vamos dizer aí para nós. eu. Eunice, Danusa, a Vivi, a Marcelina, a Cris, a Michelle, o Alessandro. Alguém de vocês aí ficou aí Ó, empolgado para escrever? quero só E ver aí quem eu e a Michelle fazemos mais lives sobre isso, né, Michelle? é A gente verdade. se junta e vai passando mais conteúdo para vocês. Eu e a Kátia, a gente se descobriu que a gente mora mora não, né? Eu sou de Chapecó, mas eu moro em Palhoça, mas a gente se descobriu que a gente é de Chapecó. Então hoje eu tô em Chapecó, só que eu não posso ver ela, porque eu tô nesse momento de recolhimento, né? Mas logo depois a gente vai se ver com certeza e a gente vai fazer uma live juntinha, no mesmo lugar, né, No Kátia? mesmo lugar. É isso aí. E É isso. olha só, né? Como isso é importante, eu acho que é importante a gente. Ó, a Vivi, você vê o que ela quer, ó. Quero só ver. É Eu isso vou aí, tirar um Vivi, print aqui, olha, ó. Vou tirar um tamo aqui. print, ó. Vai. Ah, porque depois que tiverem postado esses livros, eu quero ver. Vai ser muito bom, muito bom.
Vai que a gente vai daí pro navio, porque a gente vai lançar mais um, né? Eu vou lançar mais um, vai ser no navio, tu também, e aí a gente leva uma galera junto. Vou lançar 10 livros em 2022. 10. São Isso 10 aí, livros galera. de escrever. Meu Deus do céu! Olha a pressão, menina. Isso é se colocar pressão, né? Isso aí, é isso Só ver. aí. Ai, gente, então é isso, né, Kátia? Acho que essa é a nossa mensagem principal, que era despertar realmente o desejo, né, das pessoas levarem essa mensagem adiante, né? E é isso, e não precisa procurar pelo em ovo, aquela mensagem super, nossa, meu Deus, extraordinaríssima. É para começar, né? Começar com o que você tem no dia de hoje e realmente começar a levar a tua mensagem para as outras pessoas, porque isso vai explodir na vida das pessoas e na tua também, né? E assim, gente, tem algumas dicas, né, que são bem interessantes que a gente, pelo menos eu usei depois que aprendi. É você ser autoral. Você pode sim, e você precisa ler muito livro, assim. Um bom escritor, ele é um bom leitor. Começa por aí, né? Então você, claro, você vai ter bagagem se você ler, né? Se você conhecer outros autores, outros métodos, formas diferentes de escrita, e você precisa falar a verdade, né? Ser autoral, ter a tua autoralidade no que tu fala, se basear sim em outros conteúdos, mas criar, né, a tua autoralidade, ter empatia, pensar no leitor que vai ler o teu livro, né? Ter verdade no que tu escreve, levar uma mensagem que vai transformar a vida das pessoas, não pensar só em você, a tua mensagem tem que transformar outras pessoas, né? E você precisa passar emoção, precisa passar empatia, precisa passar experiência de vida, porque aí o livro ele vai estar assim bem redondinho, né? Ele vai ter muita vida. E quem pega esse livro para ler, ele vai sentir aquilo que você quer intencionar. Então é um dos segredos, né? Ter todas essas características aí. Ai, muito boas dicas! Kátia é maravilhosa, né? Ela a gente conversou antes do lançamento, inclusive, né, Kátia? A Kátia já tinha me passado umas dicas dessas. E faz super sentido, porque às vezes a gente tem medo de ser autoral, porque a gente tem medo do julgamento, né? Ai, quem sou eu para falar? Pensa, eu vou falar para vocês, deixa eu contar só para vocês que estão aqui, ó. É bem segredo nosso. Quando eu estava escrevendo, depois que eu terminei, eu achei o livro incrível, de verdade. Eu chorava lendo o meu próprio livro, né? Que pessoa que se acha. Mas aí o que aconteceu? Eu mandei para outras pessoas e elas mandaram para mim assim: Meu Deus, ficou incrível, ficou incrível. E aí eu falei: Meu Deus, ficou incrível mesmo, será? Ai, que frio na barriga. Mas e será? Porque assim, eu não sou psicóloga, como é que eu vou falar? Ai, meu Deus, eu não sou psicóloga, como é que eu vou falar sobre comportamental? Como é que eu vou falar sobre PNL? Como é que eu vou falar sobre os gatilhos? Como é que eu vou falar sobre isso? Porque eu não tenho formação, assim, eu tenho, né? Estudo há muitos anos, mas eu não tenho uma formação gigante em psicologia. Eu não sei. Meu Deus do céu, eles vão me julgar. Juro pra vocês, tá? Só pra vocês que estão aqui, eu vou contar. Eu fiquei me sentindo a impostora, a síndrome da impostora. Só que aí começou, eu tinha mandado para alguns alunos meus, para eles lerem. Esses alunos começaram a me mandar mensagem chorando, dizendo que eu tinha transformado a forma deles de ver o mundo, que eu tinha transformado não sei o quê. E aí eu comecei a pensar, cara, que se dane, não tô nem aí, eu não tenho informação. Isso daqui é a minha história de vida, é a minha história. Ninguém pode falar nada contra a minha história, não é, Kátia? Se é o que eu apliquei, quem é que vai falar o quê? Quem é que vai vir me cobrar? Quem são eles? Quem Que é são eles? a autoralidade, né? É a tua autoralidade. Tu pode Exatamente. não ter uma formação, e a gente conversou sobre isso, tu pode não ter uma faculdade de psicologia, por exemplo, mas às vezes você tem mais conteúdo do que meus colegas. Sinto lhe informar, né? Porque Às não vezes você tem mais bagagem do que tem. talvez uma pessoa que ficou 5 anos na universidade e só ficou com aquilo, né? Então tem muito mais coisa entre o céu e a terra, eu falo, do que a gente possa imaginar. Tem muita coisa além da faculdade, e isso tá no meu livro, vocês vão ler lá, vocês vão saber. Tem muito mais coisa além de uma formação em psicologia que vocês possam imaginar. Uma faculdade te capacita, uma faculdade é necessário? É necessário para quem quer fazer, mas assim, tem muitas pessoas hoje que são muito bem de vida, nem falando em valor financeiro, mas né, com muita grana, vamos pensar assim,
que tem muito sucesso, que tem muito conteúdo e que não fez faculdade, só que dedicou uma vida no autoconhecimento, dedicou uma vida em buscar, estudar conteúdo, conhecimento. Então, assim, não dá para comparar, né? Essa questão do diploma, ela é importante quando você precisa entrar no serviço público, quando você precisa fazer, sei lá, dar aula numa própria universidade. Para coisas que precisam de diploma, sim, você vai precisar de um diploma. Mas tem hoje profissionais que são muito bons profissionais e não tem diploma. Isso não quer dizer que você sai de uma faculdade com diploma, você é o mais top das baladas. E o que Às que eu, vezes não é. Kátia, o que eu quero dizer com isso é que não é que em algum momento no livro eu falei para as pessoas não procurarem um psicólogo. Não tem nada a ver com isso, não é isso. Eu sempre acho que cada profissão tem a sua relevância e cada um tem que buscar o que precisa, né? Igual eu agora, tô com Covid, não vou ir lá no fisioterapeuta, tenho que ir num médico que, né, que saiba do que se trata e me trate. É isso. Assim como quando a gente tem as dores, né, mentais, a gente tem ansiedade, a gente sofre de alguma coisa, a gente precisa. Mas o que eu escrevi no livro? A minha vivência prática e como isso afetou as minhas decisões, né? Mas o que eu te falo é que naquele momento me veio assim, meu Deus do céu, sabe? Que medo de ser julgada por eles. E aí depois eu fiquei, quem são eles? Por que eu tô com medo de ser julgada por quem? Entende? Por quem? Só que a gente deixa de fazer muitas vezes por causa disso. E por esse medo, né? Que é o que você falou, é por esse medo de não ter a formação certa para falar sobre isso, é por esse medo de não ter a melhor câmera para fazer uma live, é por esse medo de não ter uma luz boa para fazer não sei o quê. E é tudo isso, a gente vai se boicotando, a gente tem que parar com isso. A gente tem que começar hoje, agora, nesse momento com o que a gente tem, né? A gente ainda tem umas 363 dias aí pra gente aproveitar, né? Nesse ano. Começou o ano agora. Começou ontem, começou esse ano. Ontem. E eu falei ontem também na minha live, é uma coisa que eu tenho batido bastante assim na minha vida, né? A gente precisa ter uma atitude para mudar alguma coisa, né? Eu acompanhei muito a minha vida, assim, de pensar, 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 projetar, 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 e às vezes não conseguir colocar em prática. E isso me parou muito no tempo, né? Ontem, eu vinha pensando hoje, assim, eu fui no mercado e vinha pensando, nossa, se eu tivesse começado eu acho que sem mentira, talvez uns 10 anos atrás, quando começou essa história da internet, né, nas redes sociais, onde que eu tava hoje? Né? Eu já estava num outro patamar, eu já estava num outro nível. E naquela época eu não tinha esse entendimento, eu não tinha essa abertura minha, né? Eu não tinha essa maturidade para dizer, não, vamos começar, é isso aí. Então, claro, não é nem se arrepender do que não fez, mas assim, é a atitude que muda o mundo, não é só uma decisão. Então você precisa agir, você precisa fazer mesmo do jeito que tá, imperfeita do jeito que tá. E aí repetir, 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 até que você vai adaptando, né? Vai adaptando o teu processo, ou mesmo a escrita, aí você valida o método, valida o que você faz, valida o que você está fazendo, né? A Michelle já tem bem mais bagagem que eu aí nas redes sociais, então ela tá me ensinando muita coisa, né? Tô aprendendo muito com a Michelle. E aí eu falei para ela hoje, falei assim, né? Ai, amiga, você já tá treinada, né? Já tá aí há 10 anos, eu comecei ontem. E é isso, né? Que bom que eu comecei, Mas eu não né? fazia live, né? Eu trabalhava no online, Kátia, para os outros. Para os Eu outros. falava, Kátia, você vai lá e faz uma live. Kátia, você vai lá e faz stories. Eu ir lá e fazer é outra coisa, é bem diferente, né? Porque é o que a gente tava falando até agora. Saber fazer não quer dizer que eu sei fazer. Saber o que tem que ser feito não é fazer. Fazer é diferente. E fazer que exige essa ação, essa decisão. Então agora eu tô fazendo, né? Faz pouco tempo que eu tô fazendo mesmo na ativa, todos os dias, fazendo o que precisa ser feito. Foi uma quebra de paradigma absurda na minha vida eu começar a fazer, porque eu sempre achei que se eu tivesse atrás de quem faz, o meu trabalho seria muito melhor. Eu gostava de trabalhar nos bastidores. Por quê? Porque eu não queria ser julgada, só por isso, porque eu não tinha coragem. E aí, a partir do momento que eu comecei a entender isso, né? Como que é precioso isso e que cada um tem a sua mensagem, que é o que a gente falou, aí eu comecei a entender. Porque eu não me sentia ainda explodindo, sabe? Eu não sentia explodindo a minha mensagem, por mais que eu ajudasse as pessoas.
Mas eu acho que é isso, ó, a Eunice falou ali, não era teu momento, Kátia, mas e talvez não era o meu, não era o teu e não era o de outras pessoas. E é aquilo que eu falei do meu livro, né? Se eu não tivesse tido a experiência que eu tive da minha vida e deixado o momento acontecer, né? Eu também não teria essa história para contar. Então tá tudo certo, mesmo isso, né? Sim. Mais uma história que a gente vai ter aí para contar, né? Os bastidores de Michelle. Olha só, dos bastidores para o Palco. online, para o palco. Dores para o palco, Kátia, que esse ano é palco nós, né? Toca aqui. Toca aqui. É Ai, isso aí, né? uma Acho que a gente beleza. tá no caminho e que bom que a gente vai ser luz para outras pessoas, né? Conseguir fazer essa caminhada também. Olha o que a Eunice escreveu, né? É mais fácil falar para os outros, né? O que eles têm que fazer. É isso. É muito mais fácil, infinitamente mais fácil. E cobrar dos outros também, né? É. Ah, mas eu já te falei que tinha que fazer isso, por que que você não fez? Aí a pessoa dizia para mim, ah, eu tenho medo, ah, eu tenho vergonha, eu não sei o que fazer. Aí eu comecei a fazer, o primeiro passo que eu dei foi começar a fazer para mostrar para eles que era possível fazer. Acredita? E aí eu comecei a desenvolver isso em mim. E aí eu vi, ah, talvez eu possa ser uma expert. Talvez eu Olha, possa, né? Talvez eu possa estar à frente disso. Mas porque eu comecei a fazer, para mostrar para eles como que fazia. Eu fazia stories só para mostrar para eles, olha como que você pode fazer, é assim assim. E aí comecei a modelar algumas pessoas, mostrava para eles. E isso ajudou muitas pessoas, né? Isso ajudou muitas pessoas, mas eu pensei, cara, eu quero ir além disso. Eu quero mostrar, eu quero ter uma turma, eu quero mostrar para os alunos, eu quero, sabe, eu quero ensinar as pessoas a fazer o passo a passo certinho de como que tem que fazer. Aí eu comecei, né? Então, olha só que doido, né? Só que é o movimento que vai nos mostrar o nosso propósito. Não tem jeito. Não tem jeito, né? A gente tem que começar a entrar em movimento, aí começa a surgir coisas, que é o que eu falei, as sementinhas em vários envelopes. Né? A gente se bota em movimento, as coisas começam a aparecer. E aí tem gente, Kátia, que acha que quando a gente fala assim, ah, porque quando você tá no propósito, tudo flui. As pessoas acham que a gente tá lá assim, ó. Ah, e fica caindo do céu, assim, as coisas. Não é assim que funciona, né? não é. O que Não é o é. ir? Tudo vem até nós. Sim, tudo vem até nós. Mas o que vem até nós? Vem a possibilidade de você ultrapassar aquela barreira. Vem a possibilidade de você desenvolver um novo recurso. Vem a possibilidade de você ser corajoso. Vem a possibilidade de você ser paciente, de você ser amoroso. Não é que vai vir o amor, vai vir a paciência lá de Deus. Abre um céu, uma pomba branca, larga uma luz na gente com a paciência. Não é assim, não é? A gente vai estar em movimento e aí começa a surgir coisas, que é o que a gente falou hoje, né? Ó, surgiu para mim o Covid. Ah, não posso fazer nada, 10 dias, que pena. Vou ficar aqui sentadinha, aguardando tudo isso passar. Não vou. O que eu vou fazer? Eu vou me cuidar, vou fazer o que eu preciso fazer, vou fazer um recolhimento, vou, né, evitar contato com pessoas, vou fazer tudo aquilo, mas ao mesmo tempo eu posso produzir coisas. Não é? É um movimento que eu tenho que fazer. Não adianta eu ficar sentada esperando, vai passar 10 dias, vai ser dia 10 de janeiro e eu vou estar aqui sentada olhando para o nada. Não adianta. A vida está no movimento, né? Vai passar o Covid e aí depois o que eu vou fazer? Né? Eu já tenho que estar me preparando, né? Então, eu tinha medo de escrever o livro. Eu fui lá e escrevi o livro, pronto. Escrevi e aí o meu cérebro já entendeu. Não precisa ter medo de escrever livro, você já escreveu, né? Surgiu que eu tinha que fazer stories. Eu fui lá e fiz stories. Pronto. Ai, meu Deus, já passei por mais esse. É isso que é o fluir, não é? A Kátia tinha medo de se expor, foi lá e se expôs, não morreu. Não Não morreu. morri. A vida dela não acabou, os pais dela não botaram ela para fora de casa, não deserdaram, tá tudo certo. O cérebro dela já entendeu que não tem problema de se expor. Mas apareceu uma súbita coragem ali na Kátia de se expor? Não! Teve que se expor, teve que se botar em movimento, senão, infelizmente, né, Kátia? É a ação, né? E mesmo que a Verenice falou ali que ela não consegue ver as características, as coisas boas nela, acho que foi isso que eu entendi, né, Eunice? Eu também não via, a Michelle também não via, né? Por isso que a gente também não se expunha. E é até que o momento a gente consegue ativar a identidade, até que a gente aprende a confiar em Deus, que existe algo maior, que a gente começa a ter fazer esse fluir, esse movimento, e de pouquinho em pouquinho que a gente vai descobrindo isso, né?
todo mundo tem uma capacidade incrível de transformação, de metamorfose, de fazer coisas. Às vezes a gente só não ativou isso. Às vezes sozinha a gente também não ativa isso. Então o que que a gente precisa? A gente precisa andar em grupo. Quando eu comecei ali com a história do livro, e eu comecei numa formação, né, de PLD, que era o Programa da Liberdade Digital, foi ali que eu comecei no digital, faz menos de 6 meses, que eu comecei mesmo no digital. Eu fiquei muito tempo andando sozinha. E os mentores diziam: não ande sozinho, não ande sozinho, não ande sozinho. Só que eu me conectava com as pessoas e eu acredito que nenhuma dessas pessoas era para ser as pessoas, né? E eu acredito muito que eu estava num processo até de ver se era isso mesmo que eu queria. Tipo, Deus testando, assim, sabe? Vamos ver até onde tu vai, vamos ver até onde tu vai. Aí eu fui para o CDR, que era os códigos da riqueza também. Depois eu fui, agora a gente está no pior ano. Então, assim, as pessoas elas estão vindo. A Michelle é uma pessoa fruto dessa conexão, né? Nunca em outra, se a gente não tivesse nesse movimento, a gente ia se conectar, talvez, né? A gente se Sim. conectou por causa desse movimento. Então, andar com mais pessoas é um dos segredos, né? Da gente poder fluir isso, da gente poder se conectar, da gente poder aprender, da gente poder deixar essa nossa identidade vir para fora. E eu fiquei praticamente, sei lá, vamos pensar 40, porque é a minha idade, mas às vezes criança não conta, né? Mas eu vivi uma vida inteira solitária e achava que era o máximo. Até que eu entendi que a gente não chega a lugar nenhum sozinho. Então a gente precisa pedir ajuda, a gente precisa aceitar ajuda, a gente precisa se conectar, a gente precisa buscar pessoas e estar em grupos, estar com pessoas. Quando eu entendi isso, Com a tudo mesma frequência que você, né? com a mesma E, frequência que a gente. Com a hum, mesma frequência. e tão Pra afim, gente. Kátia, porque eu não sei como é que foi pra você, mas assim, pra mim, o que aconteceu? Você é louca, vai escrever livro, louca. Louca, alucinada, pra que fazer isso? Você não precisa disso. Ai, vai fazer vídeo na internet, pra quê? Pra que isso? Sabe? Ai, você já tem trabalho, você já tem tudo ali, não sei o quê. Não importa, né? Era o que eu sentia que eu tinha que fazer. Só que se as pessoas não estão na mesma vibração, elas molham a nossa pólvora, né? É, Elas jogam água na nossa pólvora. E pólvora molhada não explode. Não tem jeito. é, é Então, isso aí. a gente tem E que as estar. pessoas, elas aparecem, né? Assim, por mais que nem todo mundo a gente tem que se conectar e é isso mesmo, mas as pessoas, elas vêm. Se você tá no teu propósito, as pessoas, elas vêm. É Só que daí elas confiar, vêm, né? elas vêm assim, Kátia, vamos fazer uma live. E aí a Kátia, vamos, vamos fazer live. Eu também. Eu fui dar uma palestra, né? Quando eu conheci a Kátia, eu fui dar uma palestra lá aqui em Chapecó. E aí eu fui lá para dar a tal da palestra e não tinha ninguém na palestra. E aí eu tive que dar uma palestra para ninguém. E aí eu, ok, vamos lá, eu tô aqui já, tô em movimento. A Kátia foi me ver lá. E eu, cara, vamos lá, vamos assim mesmo. A Kátia me ajudou. E aí eu fui lá e falei um monte. Foi super legal, né, Kátia? Nossa, depois teve Muito uma legal. repercussão, assim, sabe, disso. Só que se eu não tivesse me botado em movimento, né? É uma coisa que as pessoas, elas vêm, elas tiram a gente da zona de conforto. As pessoas certas, né? Elas As não deixam pessoas- ficar na zona de conforto, as pessoas certas. Essas pessoas é que fazem a gente, sabe, explodir pro mais, tá no mais, né? Essas pessoas que estão em outra frequência vibracional. Porque quando as pessoas estão em outra, tipo, abaixo, né? Frequência vibracional abaixo, elas não querem que você evolua. Que é o que fala o meu livro, né? Que é é, eu sempre tenho que rir, né? Um elefante incomoda muita gente. Quem prospera incomoda muito mais. Por quê? Porque as pessoas não querem ver você prosperar de verdade. As pessoas que estão num nível vibracional abaixo do teu. Por quê? Elas querem arrumar uma desculpa porque que elas não prosperam. Olha Isso. ele aí, Isso Eunice, não aí. deu uma palestra para ninguém também. Então, tamo junto, Eunice. É isso aí, já começamos, já demos um primeiro passo, já sabemos como é que estrutura uma palestra, como é que dá uma, como é que dá uma palestra e tá tudo bem. Agora é só continuar, né? Continuar caminhando. E aí, quando eu estava falando, era sobre isso, a pensamentosfera, né? Tem uma nuvem de pensamento em que as pessoas da mesma frequência vibram. E aí, olha que problema que é quando você está num lugar que você se sente sozinho, porque você não tem ninguém para compartilhar essas coisas. Então, a gente tem que procurar pessoas que se conectem com o nosso propósito, né? Pessoas que Isso aí. se encaixem no nosso propósito, porque é elas que vão levar a gente para o mais. A engrenagem, né? É aquele encaixe Tá? que faz assim, ó. Só se flui assim é porque daí dá certo. Se empaca, Não deixa. desconecta.
É muito isso, é muito isso. Isso também. Então é isso, né, Kátia? Acho que a nossa mensagem de hoje era justamente plantar essa sementinha aí, né? Que levem a mensagem adiante, né? Penso que se de alguma forma a nossa live, ó, o Daniel tá se comprometendo. Esse daí, hein, Daniel? Eu já tirei print, Vamos cobrar. vou cobrar. Viu? Deixa eu falar. Eu vou deixar essa live salva lá no meu perfil, aqui no meu perfil. Daí, se contribuiu de alguma forma com vocês, vão lá e comentem lá embaixo numa frase bem simples, tá? O que que contribuiu com a vida de vocês? Porque esse é nosso combustível, né, Kátia? É isso que motiva a gente, né? E aí a gente vai deixar essa live salva, então, daqui 10 minutinhos no máximo vai estar lá, então vão lá e comentem. E aí eu quero uma mensagem final da Kátia, né? Conta aí, Vou, mensagem vou ver final. se eu consigo, porque a minha bateria tá quase aqui, mas vamos lá. Então, pessoal, assim, agradecer imensamente todas vocês. Eu printei o nome de todo mundo aí, mas acabei não conseguindo agradecer que vocês participaram. Agradecer a Michelle pelo convite, né? Acho que a gente está num movimento lindo aí de desabrochar juntas, inclusive, né? Agradecer muito a Deus tudo que está acontecendo na nossa vida. A Michelle está com Covid, minha família também está com Covid, eu estou aqui distante deles e coloquem, ativem dentro de vocês essa identidade, né? De filha do Criador, de imagem e semelhança de Deus. Que vocês têm sim muitas coisas maravilhosas dentro de vocês para desabrochar. Vocês têm sim mensagens para trazer para fora. A embalagem a gente vai descobrindo no processo. A gente está aqui, eu e a Michelle, para contribuir com vocês o que vocês precisarem. Nos chamem no direct, peçam orientações. Se vocês quiserem mais lives, informem lá nas mensagens dela que a gente faz mais. E deixem essa luz de vocês vir para fora, tá? Porque todo mundo tem uma luz, mesmo que ela esteja apagando. Se ela não apagou ainda, ainda tem chance de avivar. E se ela apagou, a gente pega um fósforo, pega um isqueiro, seja lá o que for, esfrega as mãos, pega as pedras e a gente vai fazer essa luz desabrochar. Todo mundo tem, gente. Às vezes a gente só não sabe como ativar, e aí é por isso que a gente precisa se conectar com pessoas que já saibam para ligar a nossa luz interna. Porque o nosso Pai Maior, ele colocou uma luz dentro de nós, ele colocou a respiração dentro de nós. Então, enquanto a gente estiver aqui vivo, a gente tem luz para pôr para fora. Então, acho que era isso. Agradecer todo mundo que participou, Michelle e você. Obrigada, gente, de coração, de coração. Foi incrível a nossa tarde, né? Obrigada, Kátia, por você vir, né? Por você se disponibilizar e vir estar aqui com a gente. Estou muito feliz, obrigada mesmo. Vou pedir para todo mundo tirar um print aí, posta nos stories e marca a gente, ó. Vou botar aqui, ó, um livro aqui, ó, só para vocês lembrarem, ó, da mensagem. Tiraram, ó, posta lá e marca a gente. E onde é que compra teu livro, Kátia? Por enquanto, comigo, tá? Ah, Eu estou concluindo a minha página, meu blog, a minha página, e aí vou colocar na Amazon, provavelmente, nas páginas da internet e no meu site. Por show de enquanto, comigo. bola. Ó, quem tiver dúvida, chama a Kátia ali, é @Kátia. Ponto E. .e e o meu é @Michelle Maiotelli, vocês já sabem, vocês já estão aqui. O meu link tá na bio, se alguém ainda tiver interesse de comprar, tá vindo já essa semana os livros físicos, já vai começar a ser entregue, só que a primeira leva já quase foi, Kátia. Então eu já tô Que maravilha! graças a Deus. E aí, quem tiver ainda interesse, aproveita, tá bom? Um beijo, ó, obrigada e feliz ano novo para todo mundo que está aqui. Façam um incrível ano de 2022. Levem a mensagem de vocês o mais longe que vocês conseguirem nesse ano. Um beijo. Até. Tchau! Tchau.